Olá! Que bom que nós estamos juntos, uma vez mais, para nós refletirmos um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. E nesse primeiro instante, nós sempre gostamos de elevar os nossos pensamentos à espiritualidade superior e pedir para que ela nos auxilie, nos intua, para que os nossos corações estejam abertos às intuições, às sugestões que nos chegarão. Bem, hoje nós vamos conversar sobre 2 itens lá do capítulo 17, cujo título é Sede Perfeitos. O título já diz algo para nós, já mostra para nós que lembrando, eu acredito que até lembrando um pouquinho, o objetivo da nossa reencarnação, que é justamente nós nos tornarmos espíritos melhores. E no decorrer do tempo, que nós possamos alcançar essa perfeição relativa. E dentro desse capítulo, nós vamos conversar sobre 2 itens. O item 5 e o item 6, que falam para nós sobre a parábola do semeador. Particularmente é uma parábola que mexe muito comigo, eu gosto muito dessa parábola. E ela é para nós uma metáfora, ela é uma ilustração, ela é uma alegoria, como Jesus costumava ensinar os ensinamentos através de parábolas, porque é uma maneira mais fácil. E essa parábola não é diferente. Ela é para nós uma metáfora que nos mostra como nós podemos utilizar as palavras que vêm do Evangelho. As palavras de Jesus, os exemplos que Jesus deixou, como que nós estamos utilizando esses exemplos, como nós estamos utilizando o conhecimento que nós já temos. O que nós estamos fazendo com tudo aquilo que nós já adquirimos? Não vale dizer que nós não sabemos, não vale dizer que nós sabemos pouco. Ainda que nós achemos que saibamos pouco, o que nós estamos fazendo com esse pouco? Cabe uma reflexão. A parábola do semeador começa assim: naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão, pelo que entrou numa barca, onde assentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Esse início já é um início que me chama muita atenção. Não sei se chama a atenção de vocês, mas já mostra que Jesus saiu da casa. Ele fez um movimento de sair daquele lugar de onde ele estava. Saiu. Ele foi e sentou-se à beira-mar. As pessoas ficaram ao redor dele. E o que ele fez? Ele, mais uma vez, ele saiu. Ele saiu e foi ficar numa barca. E todas as outras pessoas, como está dizendo aqui, permaneceram à margem. O que será que ele quis dizer com isso? Por que será que Jesus saiu de casa? Por que será que Jesus foi para a barca e deixou o povo à margem? Será que Jesus estava buscando um distanciamento físico das pessoas? Mas sabemos que não. E essa atitude de Jesus pode ter várias interpretações. E uma delas pode ser que ele buscava demonstrar que nós ainda não estávamos prontos, de fato, para assimilarmos todo aquele conhecimento e praticá-lo. Porque na teoria é tudo muito fácil, mas e na prática? Será que nós conseguimos praticar? Começamos a nossa conversa com esse questionamento. O que fazemos com o conhecimento que nós temos? Né? E na sequência diz assim: disse então muitas coisas por parábola, falando-lhes assim:
Eu não vou ler a parábola para não ficar muito cansativo, mas quem quiser, eu acho que vale a pena a leitura da íntegra do texto. São 2 itens, não são muito grandes. Repito, estão lá no capítulo 17, itens 5 e 6. Então ele começa dizendo que o semeador, aquele que semeia, saiu a semear. Esse início também é algo que me chama a atenção, porque quando ele diz que o semeador, aquele que semeia, saiu a semear, ele está dizendo que existe alguém que está o tempo inteiro semeando, não para de semear. Essa tentativa de fazer com que as sementes brotem, ela é perene, ela é contínua, ela não para. Não importa a nossa atitude, aquele que semeia sempre vai sair a semear. Isso mostra para nós a magnitude do Pai, a bondade do Pai, a compaixão do Pai para com todos nós. E ele vai dizendo lá, o semeador saiu a semear, aquele que semeia saiu a semear. O que aconteceu com as sementes? Uma parte dessa semente caiu ao longo do caminho e os pássaros foram lá e a comeram. Outra parte da semente caiu num lugar pedregoso, em lugares pedregosos. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra, era algo superficial. Mas levantou-se o sol e logo as queimou. A outra parte caiu entre os espinheiros, e esses crescendo abafou essa parte da semente. E uma quarta parte caiu em terra boa e produziu frutos, 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Olha que interessante, essa parábola divide as partes da semente em 4. Foram em 4 lugares que as sementes caíram. Uma caiu ao longo do caminho, o que poderia parecer um certo desleixo. Dá a ideia, pelo menos a primeira vez que eu li essa parábola, ela me trouxe essa imagem de alguém desleixado que está andando, carregando um montão de semente e de repente as sementes começam a cair. Mas nós sabemos que não foi isso. Essa parte que diz para nós que a semente caiu, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, os pássaros vieram e comeram, o que aconteceu? Por que os pássaros comeram? O que significa para nós essa parte da semente ter sido comida pelos pássaros? Significa assim, está escrito lá, que quem ouve a palavra e não dá atenção, o espírito maligno tira o que foi semeado. O que mostra isso? Mostra para nós que aquele que estava semeando, semeia em qualquer terreno. Ele vai semeando, porque em algum momento essa semente vai cair num solo bom. Em algum momento essa semente vai dar bons frutos. Então isso também é um consolo para nós. Porque às vezes, quando nós nos observamos, nós pensamos, poxa, mas eu ainda faço tanta coisa errada, pelo menos eu, né? Ainda faço tanta coisa errada, eu sei o que eu devo fazer, mas ainda não faço. Me lembro muito de Paulo, porque que ainda faço aquilo que não quero e não consigo fazer aquilo que quero. E aí, imediatamente, lembro-me de Paulo de novo, que prosseguia mesmo com os joelhos desconjuntados. E essa parte da parábola mostra para nós que aquele que semeia vai semeando, não de forma indiscriminada, como se ele fosse uma pessoa desleixada, mas sabendo que existe em algum momento, vai existir um solo que vai ser fértil. E não vai mais ser, por exemplo, aqui nessa primeira, os pássaros não vão mais comer essas sementes. E nós temos que também prestar um pouquinho de atenção, porque quando fala assim, esse espírito maligno, vamos nos lembrar que esse texto,
ele é do início do século XIX, da segunda metade do século XIX. Nós já estamos no século XXI. Então, hoje nós já temos um outro vocabulário. Mas o que importa aqui para nós é que nessa mensagem está dizendo que onde a semente cai e onde ela não é cuidada, onde ela não é semeada, onde ela não é regada, onde não existe um carinho, uma preocupação, uma consciência do trabalho que tem que ser realizado ali, ela vai se perder. É importante nós pensarmos nessa questão da conscientização. Nos melhorarmos, nos aprimorarmos, precisa em primeiro lugar de consciência. Nós precisamos ter consciência das nossas dificuldades, para a partir daí, com amor, com auto-amor, com auto-perdão, mas com tenacidade, com perseverança, irmos trabalhando essas nossas mazelas. Essa foi a primeira parte. Caiu no meio do caminho, os pássaros comeram, significando aquela semente que está ali, aquele ensinamento que está ali, mas que a gente não liga muito. A gente meio que deixa ele de lado. Nós negligenciamos aquele ensinamento, não damos o valor devido a ele. E por isso, ele não traz para nós bons frutos. A segunda parte caiu em lugares pedregosos. E vem dizendo para nós que as sementes brotaram rapidinho. Por que elas brotaram rápido? Por que esse crescimento foi rápido? Porque não tinha raízes profundas. Essa parte da semente que caiu lá não tinha raízes profundas. E é a empolgação, é aquilo que nós fazemos muitas das vezes, de novo, sem consciência, no automático. É aquilo que nós fazemos sem prestarmos também a devida atenção e o devido cuidado. E lá no Evangelho diz assim para nós, escuta e recebe as palavras com alegria no início. Porém, diante dos reveses e perseguições, cai, porque a palavra não entrou realmente em seu coração. Nós começamos a estudar o Evangelho, ficamos super empolgados, nos sentimos acolhidos, nos sentimos estimulados para fazer o bem, e vem a empolgação e nós achamos que está tudo bem. Só que quando vem os reveses, o que acontece conosco? Muitas das vezes nos revoltamos, maldizemos as situações, maldizemos as pessoas, buscamos vingança, ficamos magoados e guardamos aquela mágoa que para nós, como diz Emmanuel, vai fazer com que o nosso coração se torne em um vaso de fel. Nós guardamos isso tudo para nós. E o que mostra isso? Mostra que aquele ensinamento foi ótimo no início. Nós achamos bonito, nós achamos lindo, nós achamos maravilhoso. Mas quando foi o momento de nós darmos o nosso testemunho, porque ele fala de reveses e perseguições, quando chega o momento do testemunho, nós fraquejamos. Porque nós ainda não temos a maturidade moral para realmente praticarmos aquilo que nós ouvimos e que achamos bonito. Não é falta de vontade, é ainda a falta da consciência, é a falta do amadurecimento. Porque ele diz aqui, olha, a palavra não entrou realmente em seu coração. Então a palavra ficou na superfície, não entrou no nosso coração, não penetrou, não faz parte de nós ainda, em algumas situações. E nós fraquejamos e acabamos não fazendo com que aquelas situações desafiadoras sejam para nós um trampolim para nós melhorarmos. A outra parte caiu entre os espinheiros. E o que aconteceu com esses espinheiros? Eles cresceram, os espinhos cresceram
e abafaram. Por que aconteceu isso? Está dizendo aqui no Evangelho. Ouve a palavra, mas os cuidados desse século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Nós nos perdemos diante daquilo que nós achamos que nós precisamos. Nós nos perdemos diante do mundo, porque nós somos o tempo inteiro tocados pelas necessidades materiais. É claro que nós temos as necessidades materiais, é claro que nós temos que buscar a nossa melhoria material. A doutrina espírita não vê nenhum problema nisso. A questão é quando nós priorizamos a matéria. Por que isso é um problema? Porque a matéria é uma ilusão. A matéria, aquilo que nós conquistarmos, os nossos bens materiais, não são para nós um verdadeiro tesouro. Então, às vezes, nós ouvimos a palavra, nós queremos trabalhar no centro, nós queremos trabalhar numa atividade, num trabalho voluntário, mas as necessidades do mundo, que na verdade não são tão necessárias assim, nos consomem. Às vezes é a diversão em excesso. Tudo do Evangelho sempre, e da doutrina espírita sempre nos leva ao bom senso. É o bom senso. Quando se diz isso aqui, quando ele fala os cuidados desse século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra, ele está falando do excesso. Então, às vezes, nós queremos o excesso de diversão, queremos o excesso do prazer sensorial, queremos o excesso dos bens materiais e ficamos só voltados para isso. E nos esquecemos de que somos espíritos a caminho da evolução. Nós estamos num processo de evolução e faz parte desse nosso processo nós nos tornarmos espíritos melhores. Então, esses espinhos, eles simbolizam as necessidades materiais, as necessidades sensoriais. Repetindo, tudo em excesso. Porque tudo aquilo que é em excesso é prejudicial para todos nós. E, finalmente, nós temos a terra boa. São aqueles que escutam a palavra, dão atenção e por isso ela dá bons frutos. E essa eu acredito que seja a parte da terra que todos nós queremos ser. Nós buscamos ser essa parte da terra boa. Nós queremos ser solos férteis para as boas sementes que são jogadas sobre nós. Mas para isso, repito, nós precisamos de consciência. Tem uma outra parte lá do Evangelho que vai falando para nós das atitudes das pessoas. Por que as pessoas acabam se perdendo dentro do Evangelho? É até no item 6, ele vai falando isso para nós. Ele vai dizendo assim, aqui há pessoas que atentam somente para os fenômenos materiais. Elas estão curiosas, elas estão preocupadas somente com a parte sensorial do que elas vão conseguir ver, daquilo que elas vão conseguir ouvir. Outras pessoas estão preocupadas somente com a comunicação dos espíritos. Estão preocupadas somente em saber somente. Lembrando de novo, tudo em excesso. Querem saber somente das pessoas que já partiram, querem saber quem elas foram, quem elas deixaram de ser, por que elas estão passando por esse problema, se esse problema tem relação com vidas passadas. E temos aquelas pessoas que reconhecem os bons conselhos, mas para os outros, não para elas. Eu reconheço que aquele conselho é bom, eu reconheço que o que você está me dizendo é bom, mas eu não vou fazer agora. Quantas e quantas vezes nós fazemos exatamente isso? Nós sabemos o que deve ser feito, nós sabemos o que deve ser dito e nós escolhemos fazer diferente.
É uma questão de opção, sempre é uma questão de opção, porque nós sempre temos a escolha, é o nosso livre-arbítrio. E em relação a isso, eu estava escutando uma live do André Trigueiro com o Marcel, que é um jornalista que à época da publicação do livro dizia-se ateu. Hoje eu acho que ele está mais ou menos. E ele contando, Marcel, para quem não sabe, Soutomaior, ele foi um autor que escreveu alguns livros sobre Chico, fez aquele livro sobre a biografia de Kardec e auxiliou também no filme que foi feito sobre Kardec, né? E ele disse duas coisas pro Trigueiro que me chamaram a atenção. Ele falou que duas falas do Chico mexeram muito com ele, porque ele era ateu. Ele inclusive foi querer enganar o filho do Chico, porque o Chico não dava entrevistas com o cunho que ele queria, que era somente da curiosidade. Então ele foi tentar enganar e estava fazendo uma entrevista com o filho do Chico. E em determinado momento, esse filho do Chico foi chamado e quando ele voltou com a fisionomia muito aborrecida e falou: olha, meu pai disse que o seu livro vai ser um sucesso. E Marcel Soutomaior disse que ficou cheio de vergonha, nunca tinha passado uma vergonha tão grande na vida dele, pegou o bloquinho dele e foi embora. E depois ele retornou, né? Acabou conseguindo. Mas enfim, o que Chico disse para ele que chamou tanto a atenção dele? Foram duas frases. E que são frases que se encaixam plenamente aqui. Chico disse para ele assim: graças a Deus aprendi a viver com o necessário. Lembrando-nos aquela fala de Paulo: aprendi a contentar-me com aquilo que tenho. Isso aqui traz para nós essa ideia da criação de necessidades que acontece no nosso dia a dia. Nós às vezes criamos necessidades que não são reais. A mídia cria necessidades para nós que não são reais. E às vezes nós nos perdemos nesse frenesi de alcançar aquilo. E depois nós percebemos que aquilo ali, com aquele impulso todo, com aquela energia toda, nós percebemos que aquilo ali não nos traz a felicidade real. E aí percebemos que perdemos energia, percebemos que perdemos tempo, que é super precioso para todos nós. Então essa frase do Chico eu achei que se encaixa muito bem aqui. E a outra é que as pessoas iam procurar o Chico preocupadas, querendo saber, perguntavam para ele: Chico, eu estou passando por tantos problemas, as perseguições, os reveses. Eu devo ter feito muita coisa errada. O que será que eu fiz, Chico? Será que isso é um karma? Que a doutrina espírita nem se utiliza, né, dessa palavra karma. Chico, o que será que aconteceu? Chico virava-se para essas pessoas e dizia: cuida dessa vida, porque ela já dá trabalho demais. Nos convidando a trabalharmos com o que temos aqui, com o aqui e com o agora. Que importa quem nós fomos? Que importa o que fizeram para nós? O que importa o que nós fizemos para os outros? Importa o que nós estamos fazendo agora. Importa o que nós estamos dispostos a fazermos agora. Importa para nós agora pararmos, refletirmos e pensarmos: qual é a parte da terra, do solo que eu sou? Porque as sementes caíram em 4 lugares. Qual lugar eu sou e qual lugar eu quero ser? Porque sabendo exatamente o que nós queremos, nós vamos conseguir alcançar. Nós precisamos ter consciência daquilo que queremos. Nós precisamos saber o lugar onde nós queremos chegar. O que eu quero? Eu quero me tornar um espírito melhor. Mas como? Eu vou trabalhar nessa semana o meu egoísmo. Eu vou trabalhar nessa semana aquela mágoa que eu guardei de fulano. Vou trabalhar dentro do meu coração. E sempre trabalhando, sempre buscando nos melhorarmos. Vamos deixar o outro. Vamos trabalhar a nossa busca
de melhoria íntima, de melhoria interna. Peçamos aos bons amigos espirituais que nos envolvam, que nos abençoem, que certamente eles virão em nosso auxílio. Que o Senhor Jesus abençoe a todos nós. Graças a Deus e grata pela atenção.